O programa Quarta Dimensão alcança seus lares através da TV Vila Velha, a TV que o povo vê. A confusão dos saduceus modernos é chocante. No tocante à ressurreição, eles negam afirmações claríssimas de Paulo. Cristo foi o primeiro. Em seguida, os que pertencem a Cristo na sua vinda. Desprezando o contido no texto, Cristo o primeiro, eles colocam no paraíso Elias, Enoque e Moisés, usando textos indecifráveis. Desprezam lições claras e tentam confundir pela adoção de trechos inadequados. A clareza de Jesus para Nicodemos também é desprezada. Ninguém subiu aos céus, senão o Filho do Homem. Palavras de Jesus em João 3, versículo 23. Se ninguém subiu aos céus, quem são os mentirosos? Vocês deduzem. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de capacitados e bons amigos, que nos tranquilizam quanto à qualidade da transmissão. O tema de hoje será: de repente, o riso brota. Conservar serenidade é impossível neste mundo de expiação e provas. Foi desabafo de vivente desalentado. Não existem chances para o homem, rematou o infeliz. Pouco depois de tê-lo criado, Deus já se arrependeu. Vejam o que diz a Bíblia. Então se arrependeu o Senhor de ter criado o homem, e isto lhe pesou no coração. Gênesis 6, versículo 6. A decepção do Criador foi tamanha que ele declarou: farei desaparecer da terra o homem que criei, porque me arrependo de tê-lo feito. Gênesis 6, versículo 7. Sim, é verdade. Mas ninguém esqueça que o Senhor desistiu da prometida destruição e relevou suas fraquezas. Otimistas entendem as queixas divinas, mas apostam no final feliz. O ser humano se revelou corrupto, mal agradecido e extremamente infeliz. É irrelevante para o cético a modificação dos planos de Deus. Antes disposto a destruir tudo, depois apaziguado pela figura piedosa de Noé. Vejam que Jeová já decretara o fim daquela semente perniciosa, e ele voltou atrás. Se Deus voltou atrás, porém, ninguém se aponte como causa o fraco agricultor escondido atrás de folhuda parreira. Ao contrário de alguém robusto e bem-falante, foi o aspecto debilitado de Noé que alterou a sentença do Criador. A duras penas, todos haviam aprendido as primeiras lições. Acomodação lenta seria o termo mais acertado. Os aprendizes engoliam as lições como se fossem pratos de comida insossa.
as provisões se revelavam tão ásperas que arranhavam a garganta. Ninguém nasce feliz, ninguém sobrevive em céu de brigadeiro. A felicidade não é dom dos deuses, amigos. Como explicou o psicanalista Erich Fromm, felicidade precisa e deve ser alcançada pela perseverança. A soma das realizações anteriores pode se juntar a novas conquistas e fazê-la brotar. Mas será preciso esforços para que dure. As pessoas conseguem ser felizes na mesma medida que amam. E aqui se destaca o amor devido a nós mesmos. Pessoas que não se amam nem se respeitam, por mais solidárias que se revelem, sempre deixarão algo incompleto. Amor ausente, generosidade foge pela tangente. A alegria da ajuda ao necessitado é subproduto do amor. Como escreveu o apóstolo Paulo: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se não tiver amor, nada disso será aproveitável. 1 Coríntios 13, versículo 3. Embora de cofres repletos, a secura da solidariedade resseca também os efeitos do gesto caritativo. Jesus disse, quando dimensionou a oferta da viúva pobre, ela deu mais do que todos os outros, declarou o Mestre. Existe algo intangível no que se entrega como dádiva de amor. Doadores vazios, embora de cofres abarrotados, desperdiçam valioso retorno de uma coisa chamada gratidão. Felicidade e alegria geradas pela doação se encontram estreitamente dependentes deste invólucro que é o afeto e o carinho. A propósito, nos ocorre oportuna história, ainda dos tempos de Jesus, quando ele perambulava pela terra. Comerciante romano de passagem pela província da Galileia, presenteou burrico para um menino de 7 anos. Jonatas era o nome desse garoto felizardo. Desejo antigo, ele ficou estufado de enorme alegria. Já pensou ganhar um animal de tração? Era privilégio de adultos. E mesmo eles dificilmente alcançavam tamanha bênção. Seu próprio avô, chamado Justo, diligente trabalhador, ainda caminhava a pé pelas estradas poeirentas, sem recursos para adquirir montaria. O acontecimento causou tanta alegria, tanta satisfação, que até a voz do garoto começou a mudar de tonalidade. Ele falava grosso. Jasper era o nome do burrico. E ele foi colocado no estábulo, ao lado da vaca da família. Jonatas lhe fornecia diariamente farta porção de capim. Ele tratava bem o burrico. Este Jonatas nascera com grave deformidade nos pés. Até recentemente,
quando ficar impedido totalmente de andar. Numa das visitas habituais ao velho justo, Jesus curou a deformidade do menino e os movimentos lhe foram restituídos. O romano Marcelo se alegrou com a manifestação entusiasmada que o seu presente causara. Valera o preço pago pelo animal, pensou o romano satisfeito. De repente, todavia, nuvens escuras toldaram aquele céu de brigadeiro. Tomás, amigo de Jonatas, pediu insistentemente que o colocassem sobre o burrico para passeio pelos campos. Enciumado, Jonatas recusou emprestar o animal. Não. Isso não era compatível com a formação solidária de Jonatas, com o agravante de que Tomás era paraplégico. Quando se afastou amuado, como grudenta ligação no dorso da montaria, Jonatas carregou consigo na memória o rosto desolado daquele seu amigo. Naquela noite a lembrança não permitiu que Jonatas pregasse o olho. Passou em claro madrugada inteira com a imagem de Thomas martelando sua consciência. A figura carente do amigo imobilizado do joelho para baixo o perturbou até que nasceu o dia. O avô justo, que soubera da maldade do neto, esperou sua manifestação pessoal sobre o episódio para colocá-lo dentro da verdade. E neste ponto, meus amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Aos telespectadores repetimos o pedido de sempre. Por favor, amigos, comentem esses trabalhos com seus companheiros, seus vizinhos, com estrutura mínima. Somente com divulgação de vocês ampliaremos os nossos objetivos. A palestra Jesus ordenou trabalho no sábado continua liderando visualizações e nós esclarecemos por que o mestre violou o sétimo dia. Nosso querido Neto Ricardo disponibilizou palestras para acesso pelo site. As páginas no site Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2 permitem acesso imediato. Clique num dos inúmeros títulos, assista e divulgue. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e as palestras esperam sua audiência pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos a colaboração do Fernando e do Zube. Além da cordialidade, será justo acrescentarmos competência. Agora a continuação do assunto de hoje. De repente, o riso brota. Jonatas, meio vexado e não muito à vontade,
se aproximou do ancião, o seu avô, procurando palavras para lhe explicar. Vovô, por que Jesus me curou e não fez o mesmo com Tomás? Sendo ele tão pobre quanto eu, não será injustiça do mestre, vô? O velho justo ficou momentaneamente em silêncio, procurando resposta coerente para orientar o neto. Com o sentido duplo de repreender e ao mesmo tempo ensinar, Justo lhe disse: querido neto, o mestre teve suas razões. Dentre elas, oportunizar às pessoas que convivem com o paralítico ocasiões de ampará-lo. Interagir com os carentes é algo de valor fora de qualquer medida. Por isso Jesus permitiu, por mais algum tempo, a provação de Tomás. Jonatas entendeu imediatamente que Tomás ainda não fora curado para favorecer o exercício do amor por parte dos seus amigos. E o avô apontou dedos trêmulos para Jonatas. Você, por exemplo, como amigo e confidente de Tomás, pela vontade de Jesus, se encontra entre os seus guardiões. Você é guardião de Tomás. E nunca esqueça que o Mestre usou de misericórdia para com você, dobrando sua parcela de compromisso em favor do menino paralítico. Deus está de olho, esperando misericordiosa participação sua. Quando o velho justo terminou sua exortação, Jonatas deixou escapar gemido e algumas lágrimas se desprenderam dos seus olhos. Ele se afastou correndo pela porta dos fundos. Vadiou pelos campos durante horas, enfrentando duas intenções completamente antagônicas, que se digladiavam na sua consciência. Se digladiavam. Tomás não morava em Séforis. A família dele voltaria para Cafarnaum no dia seguinte. Jonatas dispunha de pouco tempo para reparar o mal feito. Sem tocar em alimento durante todo aquele dia, o sol já se escondera no horizonte quando o remorso se foi. Se foi por quê? Porque ele já tomara a resolução, ele já decidira o que fazer. Ele, que se recusara a emprestar o animal para que o paralítico experimentasse, mudara completamente o seu comportamento. Agora, para reparo do mal feito, decidira entregar de presente o burrico ao amigo Tomás. Era a única maneira de apacentar a sua consciência. Tomás tem muito mais necessidade de Jasper do que eu. Disse ele ao romano: o meu burrinho fará bem ao meu amigo. Jesus mandou que dividíssemos as nossas alegrias. Quando o romano Marcelo foi para a cama naquela noite, ao desatar os laços da sandália, Panorâmica martelou seus neurônios. O romano de muitos deuses e muitos templos
abriu os olhos para aquela figura estranha chamada Jesus. Algo escapava da sua história de vida que mexia com Marcelo. Seu corpo crucificado há mais de ano fora sepultado no jazigo de Arimateia, mas o seu espírito tornara-se farol que orientava os seus amigos. No seio daquela família liderada pelo velho justo, Jesus continuava orientando decisões. Criança de 7 anos tomava Jesus como diretriz para seus dilemas. O romano não acreditava na ressurreição, mas reconhecia a extraordinária influência daquele homem extraordinário. Morto e sepultado há mais de ano, sua influência na família de Justo ainda era indiscutível. Criança, renunciara ao burrico recebido com festas para mostrar fidelidade e obediência ao crucificado. Naquela noite Marcelo sonhou. Figura de Jesus enorme lhe apareceu, empunhando ferramentas, e gravou sua imagem numa placa de ouro da Galileia. Marcelo viu moedas cunhadas com a efígie daquele Deus se derramar pelo chão da tenda. Meio dormindo, meio acordado, ele viu mendigos atravessando determinado lugar e de repente se despojando dos andrajos. Filas enormes de homens esfarrapados, num piscar de olhos, apareciam vestidos com túnicas de príncipes. Comovido, sua imaginação percebeu multidões se aglomerando com mãos cheias de moedas de ouro puro. O reino de Deus terá sido implantado por Jesus, pensou. Nova terra e novos céus se espalhavam por todos os caminhos. E o mundo já não era o mesmo. Marcelo acordou do sonho e ficou longo tempo sem dormir, contemplando as estrelas. Ah, se Jesus tivesse vivido mais tempo, bradou, inconformado, se lamentando por isso. Ah, se tivesse podido gravar suas aspirações além das fronteiras de Galileia. Se assim fosse, nosso mundo já seria morada segura e digna para todos. A convivência harmoniosa entre irmãos já não mais sofreria retrocessos. Jonatas de calças curtas abririam mãos de seus amados burricos para suavizar as provações de crianças trôpegas. Escribas e fariseus renunciariam ao falso moralismo e haveria paz e respeito entre os seres humanos. Jesus morrera, porém, lamentava o romano, enquanto lágrimas lhes escorriam pelo rosto. O frio da madrugada não permitiu que Marcelo retornasse ao sono. Quando abandonou o leito aos primeiros clarões da manhã, Justo já se encontrava por perto. Alguma coisa muito importante acontecera, pois o israelita se encontrava eufórico. Ele está vivo, gritou, antes mesmo de saudar o romano. Agora eu posso afirmar, porque testemunha confiável me revelou a história completa. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só.
Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Biblistas distraídos, continuam desatentos. Getúlio, me interrogou alguém, por que certos pregadores gastam tanto tempo na proibição de trabalho no sábado? A resposta é simples, amigo. Quando eles descobriram que o próprio Jesus ordenou ao paralítico de Betesda que carregasse cama, eles perderam o rumo. Jesus tem autoridade, tinha autoridade lá naquela região para fazer o certo. Eles perderam o rumo, meus caros. Era sábado. E o Nazareno, com autoridade e clareza, determinou: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, verso 8. Isto é trabalho. Todas as estratégias dos saduceus perderam fôlego neste preciso momento. E eles agora tentam confundir pelo excesso de discursos. Simples versículo, no entanto, serve para desmontar a algarávia deles. Graças a Deus, há mais de 2000 anos, num sábado, Jesus disse ao paralítico curado: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5, verso 8. Não fosse esta ocorrência, e não conheceríamos a opinião de Jesus. Jesus mandava trabalhar no sábado. Como nós somos obrigados a cumprir o que Jesus manda, nós também teremos que concordar e recomendar trabalho no sábado. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do assunto de hoje. De repente, o riso brota. O velho patriarca israelita mantinha os olhos injetados pela claridade. É o nosso tema se confirmando, amigos. É o nosso tema. De repente, o riso brota. Simão Pedro, Tiago e João foram testemunhas insuspeitas que garantiram a veracidade dos fatos. A morte foi tragada pela ressurreição. A voz de justo soava tão alta que parecia disposta a espalhar a novidade pelo mundo inteiro. O cético Marcelo tinha direito à dúvida, mas era difícil descrer daquele ser humano extraordinário. Jesus já se foi, refletiu o romano, resistindo ao que considerava inaceitável. Ninguém retorna do Hades, rematou Marcelo. Por outro lado, meus amigos, ele invejava o crucificado pela envergadura moral dos seus legítimos seguidores. Sua figura ímpar os impedia de aceitar sua morte. Para tornar o quadro ainda mais complicado, apareceu Jonatas, lá longe, carregando Tomás montado no burrico. O paralítico exibia sorriso aberto e afagava o animal com extremado carinho. Graças a Deus, aquele tesouro
agora lhe pertencia. A criança que vivera acamada quase todos os dias de sua vida, agora colocava para fora toda a energia que conservara prisioneira. Embora muitas vezes não percebamos, milagres acontecem como este nos 4 cantos do mundo. Por isso a necessidade de nos mantermos alertas. Nossa consciência não deve dormir. Surpresas acontecem. Minutos correm céleres. Aborrecimentos e distrações acontecem de forma súbita. Aviso, porém, se torna oportuno, amigos. Não deixe que o ramerão do cotidiano roube o fascínio da alegria pura dentro e fora de você. Almas tíbias podem desconhecer o tempo da colheita e, consequentemente, também os louvores da gratidão e das ações de graças. Não aconteça tal coisa com você. É notório que nada de maravilhoso alcançará os frustrados e os descontentes, desprovidos de olhos de ver e ouvidos de ouvir. Será preciso deter o desânimo. Ânimo não depende de bolotas coloridas no nariz, provocando gargalhadas. Beber demais ou falar demais não edifica nem alegra. Espiritualmente, os palhaços também podem sofrer em cadeiras de rodas espirituais. Talvez nem se animem, acocorados no burrico de Jonatas. Está faltando consciência do Cristo ressuscitado nas vidas de muita gente, amigos. Algo, porém, nos anima e conforta. De repente, sem que ninguém explique, o riso brota. Riso cristalino, sadio, sem causa aparente, nem exagero. Um riso espontâneo brotando da alma. Estes dobram esquinas onde nunca estiveram. E numa fração de segundo descobrem que são felizes. Nada mudou no âmbito familiar, nada mudou no trabalho. Sua casa parece a mesma, mas de repente vento misterioso varre trastes antigos. A luminosidade renasce nas dobras misteriosas do espírito. O fenômeno fornece visão de novo amanhecer. A personalidade reúne experiências passadas e experiências presentes. Abrem-se as vertentes generosas da compaixão. A avaliação transpõe limites de tudo o que já vimos anteriormente. Marilda, mãe de 7 filhos, tem autoridade para falar sobre isto. Ela diz: alcançar estado de graça é a mesma coisa que o nascimento do primeiro filho. Fica-se na apreensiva e receosa a dor do parto. Ela incomoda e assusta. Cada vez que pontada ocorre, ou cãibra, ou fisgada, e a mulher estremece. Afinal, será esta a dor do parto? Pergunta a marinheira de primeira viagem. Quando chega a dor verdadeira, ela entende. É dor para mais de metro. Ela se contorce, ela chora, ela desespera. Não restarão posteriores dúvidas. Toda parturiente fica conhecendo aquela dor.
Chegada a hora, já não será mais possível fugir. Entre sangue e lágrimas, o coração da mãe palpita desordenado. Os lábios estão úmidos, enquanto a boca seca. Ser feliz é a mesma coisa, afirma aquela mãe de 7 filhos. E ela fica lembrando o seu passado, de muitos partos e de muitas alegrias. Ocorre agora e outras mais tarde, e a gente vai acostumando com as dores, porque as dores terminam nas alegrias da vida. Deus é Pai e sabe que tristezas e alegrias cabem no barraco e no palácio, no coração dos pobres e no coração dos ricos, na mulher e no homem. Alegria é como chuva se derramando depois de seca prolongada. É roseira brotando entre pedras. É carinho de mãe consolando o filho. É vela acesa para espanto das trevas. Aquele paralítico encastelado no dorso do burrico de Jonatas faz parte das histórias de superação. Se não conseguimos encontrar novidade de vida, é certo que batemos em porta errada. O historiador Will Durant procurou esta leveza na sabedoria mundana e só colheu desilusões. Viajou muito pela busca infrutífera e retornou de mãos vazias. Fez esforços para localizá-la na riqueza e foi castigado pelos tormentos da cobiça. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos na TV Vila Velha para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15h30, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. De repente, o riso brota. Will Durant colheu retalhos da fama desconectados de plenitude. Fadiga, insegurança e frustração podem exacerbar a consciência de inutilidade. Se alguém dentre vocês deseja saber, eu contarei onde Will Durant localizou gostosa alegria de viver. Ele mesmo descreveu o momento mágico. Contemplei a bela mulher com criança adormecida nos braços. Percebi júbilo em seus olhos quando aquele homem se aproximou e beijou a criança de leve. O carro partiu com os dois aconchegados, tranquilos, desperdiçando invejável certeza de coração apaziguado. Aquele casal certificou que a bem-aventurança se expressa nas coisas simples. Experiências descomplicadas eliminam especulações que dilaceram o espírito. Confiar em Deus e compartilhar alegrias é código de bem viver. Foi Jesus quem disse: observai as aves dos céus,
Elas não semeiam e não colhem, nem acumulam em depósitos. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta e veste. Porventura vós não valeis muito mais do que as aves? Mateus 6, verso 26, palavras de Jesus. As muitas preocupações seculares nos atormentam a alma e nos afastam do necessário ponto de equilíbrio. Será importante lembrarmos que este ponto de equilíbrio define até mesmo a nossa saúde física, mental e espiritual. As pessoas tranquilas adoecem com menor frequência e o restabelecimento é mais rápido. O aumento da circulação, disse Darwin, dá brilho aos olhos, a cor se intensifica no rosto, animadas, e oferece o viço constante. As pessoas felizes envelhecem mais lentamente que as pessoas tristes. A longevidade é mais frequente naqueles que vivem como gostariam de viver. Por incrível que pareça, gargalhar não significa estado de graça. Felicidade não fica maior nem menor pelo barulho. Felicidade em si mesma não ri nem chora, porque se encontra acima dos 5 sentidos. Bem-aventurança pende mais para a alma do que para o corpo. Podemos ser felizes usando com sabedoria o nosso corpo, mas o nosso corpo sozinho jamais substituirá os recursos ilimitados do espírito. Ninguém se iluda procurando na satisfação dos apetites alguma complementação de carências. Este alguém continuará sem guarda-chuvas para escapar da tempestade e também não disporá de agasalho para o frio. Como seres espirituais que somos, busca incessante do Deus Espírito será a única alternativa perfeita. Este intercâmbio, todavia, jamais ocorrerá do além de fora. Teremos que procurar o Senhor do além de dentro. É dentro de nós que Deus se encontra e nos atende. Ninguém espere que o Pai Celestial apareça e lhe diga: ei, você aí, há tempos que eu procuro, filho. E nos moldes do profeta Jonas, você tem fugido sempre. Não, meus amigos, não será desta forma que o Senhor vai ser entronizado no escaninho nobre das nossas almas. Deus tem se mantido ligado desde o nascimento de todos os seres. A falha é nossa, portanto, não é de Deus. Nós temos sido arredios, meus amigos. Será indispensável banir projetos interesseiros da nossa mente, entregar-se ao Todo-Poderoso sem exigências, manifestar gratidão imensa por estar vivo. Obrigado, meu Deus, porque eu sou seu filho. Ninguém se exalte ou se desmereça neste momento. Ao penetrares aquele recinto sagrado, meus caros, tu és sacerdote e acólito ao mesmo tempo. O teu quarto, segundo as palavras do Mestre, é o templo que procuras para comunhão com o alto. Tu te encontras no limiar da experiência mística excepcional, dentre todas, aquela que nos coloca mais perto do Pai Eterno.
Se souberes aproveitar, sairás dali com nova mentalidade e renovado coração. Foi sem testemunhas que o Mestre revelou sua identidade à samaritana. Quando Cristo vier, vai revelar essas coisas, disse a mulher a Jesus. E ele lhe falou com todas as letras: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Vejam vocês, caros amigos, aquela mulher que convivera com meia dúzia de maridos, de repente se transforma na porta-voz do nosso Rabi. Não posso entender porque tanta gente se acovarda de procurar Deus no quarto secreto da alma. O Senhor tem tantas coisas para nos ensinar. Que todos abandonem desejos egoísticos de salvação sem obras. Que ninguém se aproxime de Deus pelo medo do inferno. Que todos possam buscá-lo além das suas histórias pessoais, dos seus sonhos e de suas preocupações exteriores. Estes, com certeza, alcançarão consciência vibratória poderosa pela presença do Eu Sou, que desaloja o ego personalista que existe em nós. Nossa vaidade foge, nosso orgulho vai embora, nossa vanglória desaparece, permanecendo apenas a consciência do dever e a vontade de servir. Arrogância e prepotência também desaparecem. Nossas palavras atuais, eu quero, eu exijo, eu determino, eu tenho direito, eu mereço, se transformarão naquelas autênticas exortações do Mestre. Assim também vós, quando fizerdes tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, não realizamos mais do que a nossa obrigação. Lucas 17, verso 10, palavras de Jesus. Teu quarto, amigo, se transformará neste momento em terra sagrada. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, saibam que eu estou vibrando e pedindo ao Pai Celestial que derrame todas as bênçãos sobre todos vocês. E também os seus familiares. Que todos recebam bênçãos de prosperidade, de saúde, de paz, de harmonia, de tudo que existe de melhor. Mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é a trincheira final, o amor é tudo, o amor é Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.